aqui no Debate Visão de Esportes de novo. Você sabe, o maior programa esportivo aqui que você tem, que você vê, para alguns, na verdade é o único, né? Aí fica fácil de ganhar da concorrência. Mas daqui a pouco vai ser o maior entre todos, indiscutivelmente, e é isso que a gente está buscando, qualidade sempre. Hoje, Dia das Mulheres, parabéns para todas as mulheres, dia 8 de março de 2024. Recentemente, a convocação de Dorival Júnior foi feita e ele chamou diversos jogadores para o quê? Para a Seleção Brasileira de Futebol, a seleção mais vencedora da história. Qual que é o problema? Gostaria de falar hoje sobre qual que é o critério que deve ser usado ou quais critérios são usados na hora de uma convocação da seleção brasileira. Quais critérios, na minha opinião particular, são os critérios corretos para serem usados e o porquê dele ter convocado X jogador, dele não ter convocado tal jogador, ou quais erros ele deve ter cometido. A seleção brasileira é uma seleção muito pesada, extremamente pesada, e que deve ser a seleção que mais recebe críticas e carga para o técnico, já que é a seleção mais vencedora. Já tivemos Pelé, Ronaldinho, Romário, Fenômeno, e agora temos que lidar com jogadores de não tanto calibre quanto, mas ainda assim, jogadores de muita qualidade. Eu coloquei aqui 4 coisas que eu acho que são muito importantes para o técnico convocar. A mais importante é o desempenho. A outra é a novidade. A terceira é a identificação. E a quarta é a confiança. Quero começar primeiro falando do desempenho. O desempenho é importante porque, claro, o desempenho é o que os jogadores, os 26 jogadores convocados, estão produzindo nos times respectivos deles. E, claro, existem jogadores que estão melhores do que outros jogadores e claramente vão ser convocados. Essa é a regra? Não. Já que eu vou entrar em mais 3 tópicos. O desempenho ele é muito importante. Eu não tenho como convocar certos jogadores. Porém, existem 3 outras categorias que eu gostaria de aderir. Que é a questão que é a confiança, a novidade e a identificação. A confiança ela é a base por exemplo, da convocação do Danilo. O Danilo está jogando em uma fase boa? Com certeza não do jeito que jogava na época em que era chamado em seu auge. Mas, por exemplo, o Danilo, ele é uma peça importante para a Juventus e está na seleção recorrentemente. Por isso, esse é um dos fatores que ele deve ser chamado. E mesmo ele jogando de zagueiro hoje, a posição de lateral direito está muito necessitada no Brasil e por isso chamaram o Danilo. Tinha a opção do Wanderson do Mônaco, mas ele está machucado, é compreensível ele não ter sido convocado, porém existiam outras. Mesmo o Emerson Royal não tendo uma Premier League tão boa hoje, ainda assim poderia ter sido convocado. Porém, não é desmerecendo a convocação do Danilo. É a questão da confiança que foi dita. Mas ainda assim, é para mostrar o quantas opções tinham para o lugar dele, mas a confiabilidade dele na seleção foi mais importante. A questão da novidade também é importante. Vamos colocar aqui o Richarlison. O Richarlison no Tottenham, nos últimos 12 jogos, ele tem 9 gols. Excelente para ele. Só que a seleção, com ele, já vem de várias derrotas e já vem de vários estresses, pois ele era o principal nome no ataque como centroavante, além do Gabriel Jesus, que também já demonstrou desempenhos fracos pela seleção, mas ainda assim são 2 jogadores que jogam muito e por isso fazem questão de levá-los sempre. Mas assim, não dão oportunidade para certos jogadores que queremos ver evoluindo na seleção, como por exemplo o Vitor Roque. Algumas pessoas botam o futuro do Brasil em Endrick e Vitor Roque. São nossos 2 principais nomes, além de Marcos Leonardo, Danilo do Nottingham Forest, entre outros nomes. Assim como Murilo do Nottingham Forest, que não foi convocado, Bremer da Juventus, que não foi convocado, e ambos estão jogando muito, mas essa é uma questão que eu quero entrar mais tarde. Esses jogadores, e o Vitor Roque não ter sido convocado, não é nenhum absurdo, já que ele chegou no Barcelona recentemente, mas ainda assim,
Vitor Roque era um nome que devia estar na lista dos convocados porque ele representa o futuro do Brasil. E são coisas que queremos ver. Na minha cabeça, eu vou entrar no próximo tópico agora, que é o que a seleção precisa, mas na minha cabeça, jogadores estrelas em ascensão são importantíssimos para a seleção. Como o Richarlison é um jogador que, como falei, tem desempenhos fracos e já irritou muito o torcedor brasileiro, não custava nada chamar o Vitor Roque ou o Marcos Leonardo para ver como eles iriam agir na seleção e ver qual deles se daria melhor. Não haveria problema algum com isso, correto? Então, vamos ao próximo tópico, que é a identificação. Existem jogadores que estão jogando muito, que precisam ser convocados, como, por exemplo, Douglas Luiz, do Aston Villa, que é um dos melhores volantes, se não, ou na Premier League é o melhor volante, de acordo com muitas pessoas, só disputa ali com o Rodri, disputa bem, talvez o Rodri até seja melhor, mas entre os volantes do mundo, Douglas Luiz é uma potência incrível. E o Paquetá também está jogando muito. Mas assim, quando as pessoas veem o futebol inglês dessa forma, por exemplo, existem parentes meus que são apaixonados, aficionados por futebol, mas ainda assim não sabem o que é um Aston Villa, não sabem o que é um West Ham. Tem que chamar o João Pedro, ele é artilheiro da Europa League, artilheiro do Brighton, mas é o artilheiro do Brighton. Quantas pessoas sabem o que é um Brighton? Quantas pessoas sabem o que o Girona está fazendo na temporada? Tudo bem, o Ian Couto, ele era a peça. Ele, sem dúvida nenhuma, independente do time que ele estava jogando, ele precisava ser chamado. Mas, assim como o Rafinha, em 2022, 2022, onde ele estava no Leeds, mesmo estando num time de menor expressão, ainda assim ele era uma peça necessária para a seleção, certo? Mas o que é a questão da identificação? Antes, os jogadores que se destacavam para ir para o Brasil, para a seleção brasileira, eram jogadores da potência da Europa, Real Madrid, Barcelona, Milan, Inter e outros times da Liga Italiana que estavam em ascensão, por exemplo, Roma, na época do Cafu campeão de 2002, ainda atuava pela Roma, e nós não nos identificamos com alguns jogadores brasileiros. Por exemplo, o Gabigol ter ido ano passado, o Pedro ter ido ano passado, retrasado, para a Copa do Mundo de 2022, foi importante, porque o Pedro nós conhecemos. Os flamenguistas não vão se compreender o que eu vou falar agora, mas nós levamos gols do Pedro, torcedores dos outros times. Nós sabemos o que é o Pedro, nós acompanhamos o Pedro. Os palmeirenses queriam o Pedro, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe que na época era um dos, se não o melhor centroavante da seleção, e não foi. E a convocação dele foi importantíssima para uma questão de identificação. Se chamarmos jogadores de times cada vez mais distantes, a identificação vai se perdendo. Nem parece que é uma seleção brasileira. Claro, existem jogadores agora, por exemplo, Rafael e Pablo Maia, que, querendo ou não, jogam no Brasil, mas eles estão a passeio. Essa é a verdade. Eles nunca mais vão ter outra chance na seleção, a não ser que ou eles comecem a jogar em um nível extremamente avançado, ou a não ser que eles vão para a Europa também. E esse é o problema. Eles não vão ter chance, a não ser que eles joguem em um nível estratosférico em seus times e na seleção, mas, claro, é o justo, mas existem poucos jogadores do nosso nicho brasileiro que são convocados de fato. Várias vezes era para o Tiquinho Soares ter sido convocado ano passado. Ano passado, em vários amistosos, o Tiquinho Soares, ele era o melhor jogador do Brasil constantemente, todo jogo. Você colocou o Tiquinho no seu cartola várias vezes, eu tenho certeza disso. Ou seja, essa questão de não termos uma identificação com o Brasil de fato, de não estarmos nos colocando, ninguém estar vendo alguém do seu time ir, atira um pouco da nossa percepção de seleção como um todo, de todos nós estamos conectados por alguma coisa. Não falando que devemos parar de convocar o Douglas Luiz, o Paquetá ou o próprio Ian Couto, que estão jogando muito. Não, eles são peças necessárias, mas ainda assim, caso eles estivessem em um time
de maior expressão, assim como o Savinho do Girona, que está indo para Manchester City. Pô, Manchester City, todo mundo conhece, o Haaland joga lá, o De Bruyne joga lá. Além do Ian Couto, pouquíssimas pessoas sabem quem joga com o Savinho. Inclusive vai ter gente que está vendo esse vídeo e está descobrindo agora que o Savinho e o Ian Couto jogam no mesmo time. Digo mais, tem gente que vai descobrir agora quem é Savinho, porque não tem essa identificação. Agora, outro problema é essa questão dos jogadores que o técnico conhece e ele tem que chamar. Dorival Júnior foi o técnico que ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo agora, recente, parabéns para ele. E ele chamou jogadores que jogaram com ele. Ayrton Lucas, onde eles foram campeões da Libertadores em 2022. Lucas Beraldo, agora no PSG. Rafael, do São Paulo. Pablo Maia, do São Paulo. O Beraldo, excelente, tudo bem. Ok, o Beraldo é um zagueiro que precisamos ver evoluir, entra no quesito novidade. Agora, o Rafael deve ter sido o pior jogador dos convocados. Sem desmerecer, o Rafael é um goleiro muito seguro. O Rafael é um goleiro seguríssimo. Mas assim, o que o Léo Jardim do Vasco fez pro Dorival que ele não convocou ele? O Léo Jardim está jogando muita bola. Existem muitos goleiros que estão jogando muito mais bola do que o Rafael. Estão sendo mais necessários. Inclusive, falando nesses convocados, o Ayrton Lucas é outro caso. O Ayrton Lucas não está jogando para nível de seleção como ele jogou em metade do campeonato brasileiro antes. Não desmerecendo a convocação dele, mas, por exemplo, outro jogador do Vasco, o Lucas Piton, está jogando muito, inclusive fez um gol decisivo ontem contra o Água Santa, que salvou o Vasco, que colocou o Vasco na próxima fase da Copa do Brasil e está fazendo um grande carioca. O Pablo Maia também é outro. Além do problema da seleção ter vários e vários volantes, o que poderia ser substituído por outros meio atacantes, né, seria muito mais interessante. Um dos maiores problemas é esse, que parece essa impressão do Dorival só tá convocando eles por convocar, por confio em vocês, porque vocês trabalharam comigo. É completamente compreensível fazer isso com os jogadores de mais alto calibre que você trabalhou, mas foram muito questionáveis essas ações. E a última ação mais questionável também foi a do Murilo do Palmeiras. A do Murilo do Palmeiras parecia que ele estava falando, olha, eu não estou chamando só quem eu conheço, hein? Tá, ok, o Murilo merece essa chance. Mas o Murilo tem 26 anos. Ele não tem mais o que mostrar para outro nicho, assim. Ele não tem como mostrar que ele é maior do que já é. E eu tenho certeza que a convocação dele não continua. A convocação dele foi uma convocação feita só para ter alguém do Palmeiras. Para mim foi essa a impressão. Para ter alguém de um time que voa sempre, tá voando e essas coisas. Existem dois jogadores que estão jogando muito mais do que ele, que é o Murilo do Nottingham Forest e o Bremer da Juventus. O Murilo pode entrar na questão da identificação, porque joga no Nottingham Forest? Pode entrar, assim como o Danilo Volante também entra. Mas assim, a partir do momento que já está chamando Douglas Luiz, Paquetá, outras pessoas de times completamente aleatórios, será que existe algum problema de chamar esses mais jogadores assim? Porque, claro, eu me irrito com algumas peças que estão no elenco, mas não acho nenhuma peça ruim. A única questão é que esse critério deveria ser feito com os jogadores de mais alto calibre. O Murilo talvez não seja o melhor zagueiro nem do Brasil. Talvez eles são zagueiros no Brasil hoje melhores. Ele não é o melhor zagueiro do próprio time. Imagina para a seleção. Entende? Então foram esses pontos que eu quis trazer. Alguns critérios ficam muito nebulosos assim, mas é uma questão de opinião minha. Agora, o importante é saber qual que é a opinião de vocês, meu público, que não sei se concordam com tudo que eu falei. Mas assim, esses 4 tópicos para mim são muito importantes. A confiança, o desempenho, a novidade e a identificação. Muito obrigado, vocês assistiram esse vídeo aí do Debativizando. Fico muito feliz em fazer parte dessa tardezinha de vocês e tamo junto. Muito obrigado.